Os hábitos são comportamentos que nós aprendemos e que repetimos ao longo dos dias. É justamente esse caráter de repetição que faz com que determinados hábitos nos tragam uma série de benefícios ao longo do tempo ou de prejuízos. Isso vale para a saúde no geral e para a saúde mental também. Existem alguns hábitos que servem de prevenção para a saúde mental. É sobre alguns deles que a gente vai falar nesse vídeo. Então, se você quiser conhecer ou lembrar de 5 hábitos que podem melhorar a sua saúde mental em 2023, fica comigo nesse vídeo. No final, nós vamos falar de 2 observações bem importantes sobre saúde mental também. São observações que eu vejo a partir da minha prática clínica que muitas vezes são esquecidas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou a Cristine Schwember, sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Aqui no canal eu trago vídeos sobre psicologia e saúde mental, sempre pensando em como isso pode ajudar vocês na prática, no dia a dia mesmo. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, se você quer saber mais sobre isso, já deixa o seu like nesse vídeo, também dá uma olhada nos outros vídeos que já temos aqui no canal e já se inscreva se ainda não for inscrito. O primeiro hábito para melhorar a sua saúde mental em 2023 é regular o seu sono. Noites mal dormidas podem trazer uma série de prejuízos físicos e psicológicos. Você pode se sentir mais fraco, mais desanimado, sem energia, se irritar com mais facilidade, ter menos concentração, menos foco, até mais ansiedade. Tenham em mente que o sono ruim é uma porta de entrada para vários problemas físicos e psicológicos, então vale muito a pena cuidar disso. É como você fazer uma longa viagem de carro. Você precisa de pneus adequados para fazer essa viagem. Eles precisam estar em bom estado. Se você vai com um pneu ruim, talvez na primeira volta, no primeiro trecho, isso não te gere nenhum problema, mas você não sabe o que pode acontecer lá na frente, então não vale a pena arriscar. Na questão de sono é parecida, talvez você não veja um problema hoje ou amanhã, mas esse acúmulo de noites mal dormidas pode te trazer uma série de consequências. Invista nisso, na qualidade do sono e nas horas o suficientes para você, nas horas que você precisa para estar se sentindo mais restaurado, para se sentir melhor. Se você quiser mais dicas nesse sentido, você pode pesquisar por higiene do sono. Às vezes precisa ajustar algumas coisas no seu comportamento antes de dormir ou até no seu ambiente. O segundo hábito é criar listas das coisas que você precisa resolver no dia, ou usar uma agenda. Isso ajuda a reduzir a ansiedade. Esse mínimo de planejamento e organização é importante. O nosso cérebro ele gosta da previsibilidade, de saber o que vai acontecer no dia seguinte ou na semana seguinte. Então tenta trazer isso para o dia a dia, anotar as coisas realmente que são prioridade, porque quando você não faz isso, é muito fácil que outras coisas surjam durante o dia e você pode acabar deixando coisas importantes de lado, o que pode, inclusive, aumentar a ansiedade. O terceiro hábito para a gente trabalhar é limitar o tempo de uso das redes sociais. Vejam, as redes sociais são uma ferramenta poderosa. Você pode aprender muito, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, no Facebook, no TikTok ou em qualquer outra rede social. Tem esse potencial de aprendizado, de você tirar coisas novas. Tem também essa questão de aproximação. Você pode ter contato, ter proximidade com pessoas que estão fisicamente distantes, o que é muito legal. Agora, essas mesmas redes sociais, elas podem fazer com que você jogue no lixo o seu tempo livre, porque muitas vezes só vão trazer um prazer imediato que é vazio e superficial. Nesses dias eu li algo nesse sentido e eu achei interessante. Você nunca vai ver escrito numa lápide: eu queria ter passado mais tempo nas redes sociais. Porque não é algo que geralmente as pessoas entendem como sendo algo gratificante, que traz um sentido, que traz um engajamento. Como o nosso tempo é limitado, a nossa permanência aqui na Terra é limitada e curta, a gente precisa cuidar do que a gente vai fazer com o nosso tempo, principalmente com o tempo livre. O quarto hábito da nossa lista é prestar atenção às emoções e sentimentos que a gente sente, porque é mais fácil a gente conseguir regular aquilo que a gente está sentindo quando isso ainda está começando, quando isso ainda não tomou conta.
Então, nesse sentido, você pode anotar, você pode monitorar as suas emoções ao longo do dia, ao longo da semana. Anotar é um hábito interessante porque isso registra e com esse registro você consegue fazer um acompanhamento ao longo do tempo, perceber que tipo de situações geram uma determinada emoção ou que tipo de gatilhos que te influenciam a se sentir de uma determinada maneira. Muitas vezes as pessoas só pensam naquilo que elas estão sentindo quando isso fica intenso demais, quando estão super estressadas, quando estão super irritadas ou super tristes. E aí realmente é mais difícil lidar com essa sensação, com esse sentimento que é tão intenso. Por isso é interessante prestar atenção ao longo do dia mesmo, que emoções, que sensações que vão surgindo. Quando a gente identifica as nossas sensações, as nossas emoções, quando elas ainda estão começando, fica mais fácil a gente ter uma postura diferente, uma postura mais racional diante disso, ou tomar decisões mais racionais. Eu comentei da escrita como um recurso para lidar com as emoções, para monitorar as emoções ao longo do tempo. E realmente é um recurso interessante para isso e para uma série de outros aspectos. Eu estou devendo um vídeo sobre isso, de como usar a escrita para melhorar, para se desenvolver mais. Em breve teremos aqui no canal. E o quinto hábito é fazer atividades de relaxamento. A ideia aqui é que você tenha recursos para lidar, para combater os momentos de estresse que inevitavelmente vão aparecer. É para que você tenha uma carta na manga para usar naquele momento de estresse, naqueles dias que são mais pesados, que você se sente mais sobrecarregado. Muitas atividades podem trazer essa sensação de bem-estar, de relaxamento. Você pode pensar em qualquer atividade que esteja disponível aí para você que você possa fazer. Talvez fazer um chá, tomar devagar, caminhar no parque, levar o cachorro para passear, fazer skincare com mais tempo, com mais cuidado, ou uma massagem, ouvir uma música relaxante, qualquer coisa que você sente que traz alguma sensação de relaxamento para você. Eu só chamo a atenção para você ter cuidado em relação às bebidas alcoólicas e às comidas que são super palatáveis, aquelas que são mais calóricas. Tanto as bebidas quanto essas comidas, elas podem trazer uma sensação de bem-estar, de relaxamento. Só que, como a gente está falando de hábitos, a gente está falando de coisas para fazer todos os dias ou com uma frequência grande. E esse tipo de comida, esse tipo de bebida, a longo prazo pode não ser interessante. De vez em quando não tem problema, mas a longo prazo, fazer isso todos os dias pode trazer alguns prejuízos. Então só tenham moderação em relação a isso. A minha dica bônus é saia do sedentarismo, pratique algum exercício físico. Eu até fico um pouco constrangida em falar isso, porque me parece que é uma coisa muito batida já, que a gente está falando o tempo todo, nós profissionais da saúde, mas ainda tem muita gente que é sedentária e que não faz nenhuma atividade física, nenhum esporte, nenhum exercício físico. E realmente, cada vez mais a gente tem visto que a prática do exercício físico de uma forma regular pode ajudar tanto na prevenção de problemas relacionados à saúde mental, quanto no tratamento. Então é algo que a gente precisa falar. E lá no começo do vídeo eu falei para vocês que eu tinha duas observações sobre saúde mental. A primeira delas é que, mesmo que você siga todos esses hábitos, que você coloque isso em prática, isso não é garantia que a sua saúde mental estará 100% em 2023. Isso porque, quando a gente fala de saúde mental, existem muitas variáveis em jogo e algumas delas você não tem controle. Podem acontecer situações na sua vida que podem influenciar negativamente na sua saúde mental, que podem impactar. Coisas que não estavam previstas, coisas que vão ser difíceis de lidar, mesmo que você tenha muitos recursos. Então tenha isso em mente. Você até pode fazer tudo certo, você pode se engajar muito nesses hábitos, em outros hábitos saudáveis, mas isso não é garantia que tudo estará 100%. E a segunda observação é de que você ter saúde mental não quer dizer que você não vai sentir tristeza, que você não vai sentir desânimo, frustração. Dependendo do que acontece na sua vida, é esperado e saudável que você sinta essas emoções, mesmo que a gente considere, no senso comum, no nosso dia a dia, a gente considere essas emoções como negativas. Se você passa por um processo de luto porque perdeu alguém, ou porque passou pelo término de um relacionamento,
ou porque saiu de um emprego importante, isso é natural, é esperado que você sinta essas emoções que sejam desagradáveis, que sejam difíceis e que você expresse isso. Isso vai ser considerado saudável diante desse contexto. Então, é preciso a gente ter isso em mente. Às vezes, quando as pessoas falam assim de saúde mental, elas imaginam que é a ausência de dor, que é a ausência de sofrimento. E não é isso. Nesse próximo ano, cuide de você, coloque a sua saúde mental como uma prioridade. Coisas muito boas podem acontecer quando você se entende melhor, quando você aceita melhor e lida melhor com as coisas que você sente, com seus pensamentos, quando você entende melhor a sua forma de ser. Quando a sua saúde mental vai bem, você tem mais energia, você tem mais disposição para lidar com as questões do dia a dia, você ainda pode se sentir mais otimista em relação ao futuro, em relação ao seu ano e aos projetos que você tem. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Me digam nos comentários o que vocês acharam, se esses hábitos são novos para vocês ou se vocês já colocam em prática. Eu sei que às vezes a gente sabe de algumas coisas, mas acaba não colocando em prática. E isso é fundamental para a gente ter resultados diferentes. Se você achou que esse vídeo foi útil de alguma forma, encaminhe esse vídeo para uma pessoa que você gosta, para uma pessoa que pode se beneficiar desse conteúdo. Também aproveita para dar uma olhada nos outros conteúdos que temos aqui, já tem alguns mais relacionados sobre rotina, sobre hábitos, que podem te interessar também. Muito obrigada por ficar comigo até aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!